4 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 4. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos começar este ano de 2026 meditando no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, tem 31 capítulos e nós vamos aproveitar que janeiro tem 31 dias e vamos ler um capítulo por dia. No final desse mês, você terá lido Provérbios e se aproximado mais de Deus. Versículo 1: Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecer desaprudência. 2: Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. 3: Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. 4: E ele ensinava-me e dizia-me: Retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão está nos falando aqui no capítulo 4 que ele era filho único e que ele foi educado pelo seu pai, que foi o rei Davi, e que o rei Davi orientou ele a ouvir os seus ensinamentos. Quais eram os ensinamentos de Davi? Os ensinamentos de Davi para Salomão era de que ele deveria adquirir a sabedoria e deveria honrar a Deus, e também deveria seguir no caminho de Deus. Então, aqui no capítulo 4, o rei Salomão está nos trazendo um ensinamento. Você deve escutar os conselhos do seu pai, da sua mãe, porque eles amam você. O pai e a mãe aqui pode ser o seu tio, a sua tia, os seus avós, os seus pais adotivos, enfim. Pai aqui significa aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que gosta de você e que se preocupa com você. Escute os conselhos dessa pessoa, se essa pessoa segue a Deus. Nem todos têm o privilégio de ter pais que seguem a Deus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está pensando: se eu escutar o meu pai, eu vou destruir a minha vida, porque o meu pai está viciado na bebida, a minha mãe está com dependência química, então se eu segui-los, eu vou destruir a minha vida. Mas o texto aqui está falando sobre os pais que seguem a Deus. E no caso de Salomão, que foi filho do rei Davi, o rei Davi seguia a Deus. Então Salomão aqui nos ensina: se você tem pais que seguem a Deus, escute os conselhos dele, escute as orientações. Talvez você seja filho apenas criado pela sua mãe. Então, nesse caso, o pai aqui no texto corresponde à sua mãe. Pai aqui é uma palavra que abrange todas as pessoas que são responsáveis pela sua vida, que cuidam de você, que gostam e amam você. Agora, no versículo 5 até o versículo 9, Salomão diz: Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Isso aqui era o que o rei Davi falava para Salomão. O capítulo 4 é um capítulo em que o rei Salomão está contando para nós o que ele aprendeu com o rei Davi, o que Davi disse para ele. Então aqui Davi dizia para Salomão: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. As palavras da boca do rei Davi eram palavras que diziam para Salomão: escute os mandamentos de Deus, ore e busque caminhar perto de Deus. Versículo 6: Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento.
8. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aqui no versículo 9, diadema é aquela joia que tem forma de um semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha, e que é feita de ouro ou de algum metal valioso. Diadema são joias usadas pelos príncipes, pelas princesas. A diferença do diadema para a coroa é que o diadema, ele não cobre o topo da cabeça. A coroa, ela cobre o topo da cabeça e é usada pelo rei ou pela rainha. Então, a ideia aqui do versículo 5 até o versículo 9 é que você deve adquirir a sabedoria. Veja que o versículo 7 fala que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Quando diz aqui tudo o que você possui, significa que vale a pena você dedicar o seu tempo para adquirir a sabedoria, que vale a pena você aplicar o seu dinheiro, os seus recursos, comprando cursos, treinamentos, para que você possa investir em adquirir a sabedoria, que vale a pena você buscar a leitura de livros para que você adquira sabedoria. Porque quando você exalta a sabedoria, veja o versículo 8: exalta e ela te exaltará. Exaltar é colocar a sabedoria como algo primordial, importante na sua vida. Então a sabedoria vai te exaltar. Colocará na sua cabeça um diadema e uma de graça e uma coroa de glória. Quer dizer, você vai ter inteligência e sabedoria para tomar as suas decisões. Aqui nesse ponto que nós estamos falando de sabedoria, existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é aquela que você adquire falando com Deus. Vertical é o que vem de cima para baixo e o que vem de baixo para cima. Você aqui embaixo, enquanto está aqui nessa vida, nessa terra, você ora, você lê a palavra de Deus, você participa dos cultos, você conversa nos grupos de oração e você fala com Deus. E Deus, lá do céu, derrama o Espírito Santo, derrama graça, derrama entendimento, derrama sabedoria para que você entenda a vontade dele para você e os propósitos dele para a sua vida. A sabedoria horizontal é a sabedoria das coisas que estão aqui nessa terra. Então, a sabedoria horizontal é a sabedoria para que você cuide do seu sono, da sua alimentação, dos seus estudos, para que você tenha uma vida profissional, dos seus negócios, de tudo aquilo que está relacionado a essa vida. Conhecimentos a respeito de como cuidar do seu veículo, conhecimentos de um idioma, conhecimentos para tocar um instrumento musical, todo tipo de sabedoria que você adquire aqui nessa vida, para que você tenha facilidade nessa terra para resolver os problemas e os desafios que aparecem à sua volta, são sabedoria horizontal. Então, aqui no versículo 5 até o versículo 9, estão dizendo para você adquirir a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Se você exaltar a sabedoria vai exaltar a você. Você terá um diadema de graça. Significa, você vai encontrar alegria nessa vida. Graça aqui fala sobre ter alegria. E uma coroa de glória, glória fala a respeito de resultado. Você vai tomar boas decisões e você vai receber uma coroa de glória. Significa, você vai tomar boas decisões na sua vida. Agora o versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. 13. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. 14. Não entres na vereda dos ímpios, ou seja, não entres no caminho dos ímpios, dos que fazem o mal, nem andes pelo caminho dos maus. 15. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. 17. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui nos versículos 10 até o versículo 18, é o rei Davi dizendo para Salomão, para que ele aceitasse as suas palavras, para que ele buscasse a sabedoria, para que ele andasse na sabedoria. Veja que o rei Davi está dizendo para Salomão: no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Esse versículo 11, ele nos mostra que você que é pai, você que é mãe, deve prestar atenção e ensinar os seus filhos a andarem no caminho da sabedoria, da mesma forma como Davi fez com Salomão. Salomão aqui conta para nós que Davi disse isso para ele. Davi disse: eu te ensinei o caminho da sabedoria. O versículo 12: se você andar nesse caminho, os seus passos não vão se embaraçar, você vai correr, não vai tropeçar. E você deve andar com a correção e fugir do caminho dos ímpios. Destaque aqui para o versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz do amanhecer. Ela vai brilhando até ser dia perfeito. Agora o versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se você achar as palavras de sabedoria, você terá vida, você fará a coisa certa, você terá saúde. Versículo 23. Esse é um versículo para se guardar na mente e no coração. O 23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra coração aqui significa o seu pensamento e as suas emoções. Então, sobre tudo que você precisa cuidar, que você precisa guardar, proteger, é guardar, proteger o teu coração, proteger os teus pensamentos e as suas emoções. Raiva, mágoa, ódio, falta de perdão, inveja, pensamentos negativos, palavras de reclamação. Você deve se resguardar de todas essas coisas, porque é dos seus pensamentos, é das suas emoções, é do que se passa nos seus pensamentos e do seu coração que procedem as saídas da vida. Você precisa tomar uma decisão no trânsito. De repente alguém fechou você. Quando você está irado, quando você está com raiva, quando você está mal-humorado, quando você está sobrecarregado, você pode perder a sua vida, porque você pode tirar satisfação com aquela pessoa que deu uma fechada em você. Você não sabe se aquela pessoa tem uma arma, você não sabe como foi o dia daquela pessoa, mas quando você guarda o seu coração, quando você guarda os seus pensamentos, você consegue ficar em paz. Por isso o versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Perceba que quando você está com raiva, com mágoa, você não perdoa alguém. Você pode dizer palavras indevidas para essa pessoa. Você pode até mesmo sofrer uma doença do coração, do estômago, por nervosismo, em razão de não tratar o seu coração.
Por isso o versículo 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Versículo 24: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Em outras palavras, cuide do que você fala. Aquilo que você fala influencia a sua vida. Se você fala palavras negativas, se você fala, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu nasci numa família que é muito pobre, eu nasci numa família que não tem jeito. Desvie de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti, afasta de ti a perversidade dos lábios. Não fale coisas negativas a seu respeito. Diga, ao contrário, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós estamos no começo do ano, hoje é 4 de janeiro. Você começou o ano de que maneira? Nós estamos aqui na equipe do canal dizendo que nesse ano nós estamos declarando que é o ano da renovação. Inclusive, se você não entrou aqui só nesse vídeo, aqui no canal nós estamos fazendo a leitura do devocional Café com Deus Pai, temas de renovação. Nós já postamos a mensagem de hoje que fala sobre ter ousadia e profetizar. Você deve ter coragem e declarar, profetizar sobre a sua vida que Deus está na sua frente e vai mudar as situações que não estão tão bem agora, porque Deus tem o melhor para nós, Ele tem coisas novas para a nossa vida. Deixe de palavras negativas, pessimistas. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Se de um lado você deve afastar da sua boca palavras negativas a seu respeito, você também deve afastar palavras negativas e críticas para outras pessoas. Não fique falando sobre a vida das outras pessoas, com fofocas, com calúnias, com mentiras, com difamação. Pare de gastar o seu tempo cuidando da vida dos outros. Cuide da sua vida e cuide daquilo que você fala. Quando você fala coisas negativas, isso representa o que você carrega no seu coração. Quando o versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando uma pessoa está carregada de mágoas, ela fala coisas horríveis sobre aquela pessoa de quem ela tem mágoa. Mas quando ela consegue perdoar, ela consegue buscar coisas novas para ela, então ela vai declarar palavras boas. Por isso, cuide daquilo que você fala. Se você tem falado muitas palavras negativas sobre você mesmo, sobre você mesma, ou se você tem fofocado e falado mal a respeito dos outros, veja como está o seu coração. Versículo 25: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Esse versículo 25 está dizendo: veja como você olha para a vida. Tem pessoas que olham para uma situação e sempre veem o lado negativo. Os teus olhos olhem direitos. Se você hoje não conseguiu aquela nota, não conseguiu aquela venda, não conseguiu emplacar aquilo que você esperava, olhe direito. Veja onde foi que eu errei, o que eu preciso melhorar. Tem pessoas que não conseguem aquela nota que desejavam, aquela vaga que buscavam, aquele projeto que estavam querendo, e eles dizem: não tem jeito, eu não nasci para dar certo. Os teus olhos olhem direitos. O que foi que você deixou de fazer? Às vezes você omitiu, não fez todo o esforço necessário para conseguir aquele resultado. Então, olhe direito, veja onde que eu errei, o que eu preciso consertar, o que eu preciso corrigir. Olhe direito para ver exatamente o que você pode fazer, ao invés de ficar declarando ou dizendo:
não deu certo. As tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, ou seja, use os seus olhos para prestar atenção nos detalhes daquilo que você precisa corrigir. Então, olhe direito, olhe melhor, olhe uma segunda vez. Ao invés de desistir porque não deu certo uma vez, olhe direito o que precisa corrigir. Quando você acompanha os técnicos das práticas esportivas, você percebe que os técnicos, eles ficam assistindo às gravações dos treinamentos daqueles que estão nas disputas, que estão ali como atletas, e eles ficam reparando e dizendo: olha só, você errou aqui, você errou ali, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. E eles vão corrigindo o caminho e a rota. Que nesse ano você possa renovar o seu pensamento. Esse ano, a nossa equipe aqui está falando que é um ano de renovação. Esse é o nome do nosso ano. Qual o nome do seu ano? O nome do nosso ano aqui é renovação. Então, renove a forma como você vê as coisas. Versículo 26. Pondera a vereda de teus pés, ou seja, avalie, veja por onde os seus pés estão andando, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Escolha bem os seus caminhos. Versículo 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Mantenha os seus pés no caminho certo, porque sendo constante no caminho certo, você vai alcançar os resultados que você espera na sua vida. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 4. O destaque, alguns destaques de Provérbios, capítulo 4 é: você deve ouvir os conselhos do seu pai, quando eles seguem a Deus e orientam você a seguir a Deus. Um segundo destaque aqui, o versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquire o conhecimento. Use o seu tempo, use os seus recursos. Se você sabe de locais que têm treinamentos pela internet, treinamentos que são gratuitos, use o seu tempo. Vale a pena você buscar a sabedoria. Quanto mais sabedoria você tiver, tanto vertical quanto horizontal, mais fácil vai ser a sua vida. Busque sabedoria vertical em primeiro lugar, porque nós lemos no dia 1º aqui, ó, no dia 1º, no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Temor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Então, ter o extremo respeito pelo Senhor é o princípio da sabedoria. Coloque Deus em primeiro lugar. Procure ter aqui sabedoria vertical. Você adquire sabedoria vertical orando, lendo a Bíblia, participando dos cultos, conversando com pessoas que têm relacionamento com Deus. Você vai ampliando o seu conhecimento a respeito de Deus, e quanto mais você ora, mais Deus fala com você. Quanto mais você conversa com Deus, mais ele se revela para você. Essa é a sabedoria vertical. E procure sabedoria horizontal. Aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento musical, aprender a cuidar aprender os cuidados básicos para cuidar do seu veículo, para cuidar da sua vida. Em tudo que você puder aprender, procure ter sabedoria. O outro destaque aqui é: fuja do caminho dos maus. O versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, é como o amanhecer. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vai fazendo as coisas corretas hoje, amanhã você aperfeiçoa, depois de amanhã você fica melhor. 1% melhor. Todos os dias. 1% apenas. Em tudo que você faz. Buscando ser 1% melhor do que ontem. Isso vai fazer com que, no longo do tempo,
você alcance aquilo que você espera. E guarde o seu coração, cuide bem de como estão os seus pensamentos e aquilo que você, como estão as suas emoções, e olhe direito na sua frente, cuide bem do que você fala e não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas ande sempre à frente, porque você vai alcançar aquilo que você espera ao longo desse ano. Tenha sua mente renovada e que Deus abençoe a sua vida. Faço um convite agora a você que acompanhou essa leitura e que ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer, para dar a vida para todos aqueles que aceitarem a Jesus. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, e esse Espírito de Deus fala conosco. Ele coloca um aperto no nosso coração quando nós estamos andando em caminhos errados. E ele, quando nós oramos, fala conosco dizendo: Filho, filha, isso que você pediu em oração, a resposta é essa. Faça dessa forma. Muitas vezes, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em nós, ele nos chama a atenção para um texto da Bíblia, para ir a um culto, para ouvir uma mensagem, para dar uma resposta que nós estamos pedindo a Ele. Quando você aceita a Jesus como seu Salvador, significa que você concorda que você tem erros e pecados e que você depende de Jesus para receber a salvação. E você recebe o Espírito Santo que traz orientação para a sua vida e o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, e quando você partir dessa terra, o seu nome estando no livro da vida, você estará no céu para sempre com Deus. Então faça essa oração comigo agora para receber a Jesus e receber essas bênçãos. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu único Senhor e Salvador. Me salva de todos os meus pecados e me perdoa. Agora me dá o teu Espírito Santo para estar comigo até o fim dessa vida e registra o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora, se você não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Ele. Participe dos cultos, conheça as pessoas que estão na liderança, procure pessoas dentro dessa igreja, dessa comunidade, com quem você possa crescer espiritualmente. Procure estudos da palavra de Deus para que você, grupos de oração, para que você possa aprender mais sobre Deus e orar mais, para estar mais sensível à voz de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, mais sensível você fica à voz de Deus. Mais fácil será você identificar o que Ele quer da sua vida. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela meditação de Provérbios, capítulo 4. Queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor deixou os seus mandamentos para nos orientar, para receber a vida eterna, porque o Senhor enviou Jesus para entregar a vida pela nossa salvação. Queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina nessa mensagem de Provérbios 4 que se nós prestarmos atenção ao nosso coração e guardarmos o nosso coração, receberemos os teus livramentos. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor agora. Toma o coração desse teu filho, toma o coração dessa tua filha, verifica o que precisa ser lavado, o que precisa ser purificado. Se existe alguém com mágoa, com ódio, com falta de perdão, com inveja no coração, talvez, meu Deus, com alguma dor por alguma palavra que ouviu e que não merecia ouvir,
Eu peço que o Senhor agora passe o teu sangue e que o Senhor venha limpar esse coração para que possa estar bem, para que possa ser renovado com a alegria do Espírito Santo. Peço que o Senhor agora venha trazer um ano com o cuidado do Senhor, para que possamos ser renovados dia após dia e que dia após dia nós possamos ser 1% melhores do que fomos ontem e do que estamos sendo agora, para que possamos estar mais perto do Senhor e para que possamos receber a vida eterna e estar para sempre com o Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe esse dia grandemente, hoje, sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.